Olá pessoal, tudo bem por aí? Hoje vamos falar mais um pouquinho de Flutterflow, né? Meu nome é Gilberto, eu sou aprendiz de Flutterflow, vim do Delphi, há uns 2 meses que eu estou estudando e cada vez que eu encontro uma dificuldade, eu me disponho a fazer um vídeo e mostrar aí para nós que somos iniciantes aí, né? O caminho das pedras, tá? Esse vídeo de hoje, particularmente, ele vai ser interessante. Ele vai ser talvez um pouco longo. Acho que eu vou ter que dividir ele em duas partes, tá? Então, na primeira parte, eu vou simplesmente mostrar as telas com todas as configurações, e mas eu não vou setar as configurações. Tipo assim, começar do zero, colocando os widgets, vinculando as tabelas, né? Nessa primeira fase já está tudo, digamos assim, configurado, eu vou só mostrar. Eu acho que é mais didático, tá? Na segunda parte, e aí a gente zera o projeto e começa do zero ali, tá? Então, essa é a intenção. E, bom, então esse projeto nosso, ele é o seguinte, é uma situação hipotética, né? Eu estou imaginando aí uma imobiliária, e num determinado setor a gente vai controlar alguma coisinha dela, tá? Então, eu tenho duas telas bobas, simples, eu não me preocupei com estética de forma alguma, tá? Porque eu acho que estética é assunto para, né, outras aulas. E um detalhe também é que esse vídeo a gente parte do princípio que você que está aprendendo já sabe trabalhar com a interface, com os objetos da tela, com os widgets, e enfim, você já não tem essa dificuldade aí, né? E nesse momento desse vídeo hoje eu quero dar uma atenção especial para as tabelas que a gente criou e o vínculo dessas tabelas com os elementos da tela. E uma coisa muito importante, né, a gente vai explorar aí o, as tabelas derivadas de uma tabela principal, né, e vamos gerar aí o children, né, e as variáveis children, que são vocês vão entender aí, é muito importante esse conceito aí, tá? Bom, então, falei que há duas telas, a gente tem aqui um imóvel que está o anúncio dele, tá? E esse imóvel tem vários elementos aqui, vários campos, a gente vai ver, né? Mas o principal aqui é que quando a gente clica num determinado imóvel, né, ele vem para uma outra janela para ver detalhes desse imóvel. E aí eu tenho no cabeçalho o imóvel, mas eu já tenho aqui alguns campos que, no caso, eu vou fazer a mudança através desses lists aqui que, né, me indica a transação, né, e o tipo de imóvel que a gente está, né, comercializando. Então eu mudo o tipo do imóvel, ele já muda no banco de dados, eu mudo a transação, compra, venda, aluga, ele já muda também no banco de dados. Aparentemente é simples, mas vocês vão ver que é bem metódico, bem delicado, bem passo a passo, e eu acho que a gente, vamos ver, vamos prosseguir então aí. Então esse é o conceito, tá? Para isso, eu fiz esse esboço aqui, que é mais ou menos, representa o que eu comentei, tá? Isso aqui nas nossas tabelas a gente tem que ter esses elementos. Então eu tenho uma tabela de proprietário, nós vamos ter a transação, eu vou ter o imóvel, né?
e o inquilino. Então, quando eu coloquei descrição aqui, na verdade, esse cara aqui seria o imóvel. Bom, e aí, uma representação, né, de leitura, né? A gente tem todos os campos, todos os elementos aqui que permite a gente, então, fazer o processamento de um anúncio, de cadastrar uma tabela, um proprietário. Não vamos cadastrar proprietário agora, não vamos cadastrar imóvel. Eu já vou mostrar as tabelas aqui que já está, digamos assim, toda preenchida para a gente não perder tempo aí, tá? Bom, então, no caso, as nossas tabelas, as principais que eu tenho aqui, é a tabela de imóvel, né? Não poderia faltar, né? A nossa tabela de inquilino e a nossa tabela de proprietário. Nós vamos nos ater só nessas três tabelas, tá? Então, tabela de proprietário, por exemplo, campos aqui que praticamente não são muito significativos para nós. Eu não me preocupei em colocar aqui campos que tem bem completo, que vai traduzir o que seria um proprietário. Não, a ideia aqui não é essa não, tá? É só mesmo a gente ter um mínimo. Tem um cachorrinho aqui que tá com fome, chegou na hora de dar ração para ele. Tem passarinho, tem papagaio, tem muita coisa aqui que vai incomodar a gente aqui, mas vamos embora. Bom, a próxima paradinha aqui é a tabelinha de inquilino, né? Nossa coleção de inquilino. Da mesma forma, eu não estou preocupado com a precisão desses campos aqui. Praticamente nos interessa o nome, enfim, não tem uma importância relevante não, o layout. Na tabela de imóvel, ela já é mais interessante, porque praticamente ela é o centro das nossas atenções, né? Então eu tenho o anúncio aqui, né? Bairro, descrição, endereços, não importa para nós não. O que importa aqui agora é esse tipo de dado aqui. Então esse campo, ele que destoa dos outros é que é um array. O campo array, ele é o seguinte, tá aqui, né, a definição do layout dessa coleção. Então eu tenho uma lista do tipo string, e quando a gente cria esse campo, a gente ativa ele falando que é uma lista, tá? Então, olha que interessante. Quando eu já criei esses registros aqui, né, eu também já criei a lista de transação e a lista de tipos. Então, essa lista de transação a gente colocou já definido: vende-se, compra-se, aluga-se, né? E é de tipo, se é casa, apartamento ou terreno. Isso aqui, no mundo real, não vai ser assim que a gente vai definir esses campos, não. Até porque isso aqui seria motivo para a gente colocar numa outra tabela, tá? Mas a ideia é exatamente a gente explorar aquelas tabelas children, né? E que são as tabelas filhos. A gente faz isso porque aí a gente, quando tiver lá visualizando o registro, eu vou visualizar esse campo aqui numa tabela children. Então, numa coleção children, né? Então isso aqui é muito importante, esse detalhe aí, esse conceito. Porque quando a gente vai alterar um campo quer ou vai mostrar, visualizar, não tem segredo nenhum. O campo é um string, o campo é uma data e assim por diante. Mas hoje o motivo da nossa aula é explorar essa lista, tá? E isso aí é o detalhe que vai nos chamar muita atenção aqui. Pois bem, então na definição já está todos os campos, e aí já vamos partir para ver as nossas telas, né? Eu tenho duas telas aqui, chamei de página 1 e página 2. Na página 1 é um elemento muito simples,
a gente colocou uma coluna e vinculado a essa coluna nós temos a nossa tabelinha, que é a nossa tabelinha de imóvel, tá? Ela vai ler, né? Eu não coloquei filtro nenhum aqui, não é o caso agora. Então, a primeira configuração seria na coluna. Normalmente, eu estava acostumado, e para mim foi já uma coisa nova, colocar a tabela, fazer um bind no elemento coluna, tá? Ou no elemento row. Normalmente eu fazia esse bind num drop-down ou no list view, né? Então aqui para mim foi uma surpresa, tá? E, bom, enfim, aí no nosso texto, no elemento texto aqui dentro do card aqui, na configuração dele, eu simplesmente fui lá e trouxe o anúncio para cá, né? Então, e aí não tem segredo nenhum, tá? Não tem nenhuma configuração aqui mais especial. Como diz, não vou preocupar com título, né? Essa parte estética aí não nos interessa agora nesse momento, tá? Bom, um detalhe agora é que quando a gente clica num determinado, né, clica no card para fazer uma escolha, nós precisamos mandar lá para a página 2, né? E para isso agora a gente surge as primeiras, né, necessidades especiais aí, tá? Bom, então eu coloquei uma ação no card, que quando o card for clicado, a ação nossa é de fazê-lo navegar para a página 2, né? Até aí tudo bem. Porém, esse anúncio que foi clicado aqui do imóvel, que foi clicado, né? Nós precisamos passar ele com um parâmetro para a página 2. Só que nós não mandamos, não enviamos a coleção. A gente vai enviar só a referência. E com essa referência, lá é possível a gente fazer outras leituras, tá? E aí, nas ações, navega para a página 2 e eu defino que passei como parâmetro essa variável aqui, par parâmetro, né, referência do imóvel. Esse parâmetro, se você falar que vai definir ele nessa página aqui, ele automaticamente, quando abre a janelinha, ele vai abrir a janelinha lá da página 2, tá? Então o parâmetro não é criado aqui nessa página 1, ele é criado na página 2, porque é ela que vai receber esse parâmetro, tá? Então aqui simplesmente nós estamos passando a referência então vamos na página 2, quer dizer, aqui finalizou, né, a parte da programação, ok? Na página 2 agora, né, já é o nosso anúncio, com todas as qualidades aqui do anúncio. Então nós temos aqui na página um parâmetro que eu denominei ele de par, tab, referência do imóvel, porque ele guarda a referência, tá? E a definição dele é bem simples, só tem que falar o tipo que vai ser a referência. Não vai ser um documento que vai transitar da página 1 para a página 2, tá? Bom, e aí, já no ambiente da página 2 que nós estamos, quando a gente clica aqui no primeiro elemento da nossa hierarquia aqui, a gente tem as definições desta página, que a gente chama ela de scaffold, tá? Então aqui são propriedades do scaffold, ou seja, da página como um todo. Então uma das opções aqui é a gente poder criar variáveis locais, tá? Que elas são denominadas de page state, tá? Porque elas são variáveis locais. E aí nós criamos duas
variáveis aqui, que é variável IM de imóvel, o tipo clicado e o imóvel, a transação que foi clicada, tá? Porque num determinado eu estou vendo um imóvel aqui, e aí eu vou clicar aqui, por exemplo, no tipo, e ele vai pegar essa informação do tipo e vai mandar ela para o banco de dados. Essa informação aqui também está no banco de dados. Um detalhe que eu vou voltar para comentar é o seguinte. Vamos no layout aqui. Eu havia falado que, né, a lista de tipo e a lista de transação, ele é um array, né, que é um string do tipo lista, então ele gera internamente um array, só a título de informação, tá? É assim, isso, o que está por trás disso aqui é um JSON, né? E o JSON ele permite fazer esse tipo de coisa, tá? Inclusive, como é um JSON no imóvel, eu posso até adicionar um campo aqui só para esse registro, tá? Então aqui são os registros, né? Acho que você já não tem essa problema, essa dificuldade de identificar isso aqui que a gente está fazendo, né? Mas, por exemplo, para esse registro 1, eu poderia acrescer um campo aqui só para esse registro primeiro aqui, tá? Não é problema não. O JSON ele é muito versátil nesse sentido. Bom, voltando para a explicação, então nós temos aqui nesse registro a lista. Isso aqui, num case de verdade, seria uma outra tabela, tá? Eu coloquei aqui só para a gente trabalhar de forma mais didática, tá? E, na verdade, esse campo tipo, por exemplo, eu tenho ele, tá? Aqui, só que aqui ele já não é lista. Então, por exemplo, da mesma forma que eu tenho transação. Então, esse aqui é a lista tipo e lista transação. Na lista, eu tenho uma lista. Na lista, eu tenho uma lista. Mas, na verdade, lá na tela, quando a gente optar por um desses aqui, o que optar aqui a gente vai trazer, se for transação, traz para transação, se for o tipo, traz para o tipo, tá? Então, né, é o que a gente está aqui no scaffold, tá? Cadê? Eu criei as duas variáveis que quando eu clico eu trago essa variável para cá, ela é um string, então vai trazer aqui. E isso aí é uma informação que depois a gente vai enviar ela, o tipo escolhido, para o lista para o tipo, sem a palavra lista, tá? Ok. E aí, então já estudamos aqui os elementos das propriedades do scaffold, tá? Uma delas aqui também no scaffold ele vinculamos aqui, fizemos um bind com uma query que é a que recebeu, que a gente recebeu a referência lá do imóvel, né? Então aqui nós temos um documento, tá? Um documento e que está vinculado à página que a gente, a partir daqui, a gente vai ter acesso a algumas outras informações aí, tá? Bom, na sequência, então, esse layout aqui ele é um layout bem simples, tá? Vamos botão voltar. Nesse container 2 aqui a gente tem o anúncio. O anúncio ele fez um bind aqui com o imóvel document, né? E botão voltar ele fez uma ação de navegar de volta para a página 1, não tem que passar parâmetro nenhum, tá? No container 3 eu tenho duas variáveis ali que estão vinculadas ao imóvel documento, que
ele faz a referência, que está lá no scaffold da página 2, tá? A query que tá no scaffold. E esse aqui também, da mesma forma, a transação é o campo IM transação sem a palavra lista, né? Então aqui vai estar vende-se e o tipo casa, apartamento e assim por diante, tá? Bom, até aqui são elementos simples que com certeza vocês já estão acostumados, né? Porque nós temos né, um documento e desse documento a gente fez o vínculo dele com os campos da nossa página 2 aqui, ok? Bom, aqui agora começam alguns detalhes que a gente precisa estudar melhor, que é o nosso propósito. E aí, esse list view, né, eu tenho aqui um elemento que não é uma query, aí é que está a coisa, tá? Esse elemento aqui é ele gerou um children dinâmico, tá? E aí, quando a gente clica para ele gerar, estou no list view, abro, não é uma query, mas é um children, porque aí eu vou pegar lá da minha tabela IM lista tipo, por exemplo, tá? Eu vou pegar, digamos que lá tenha o tipo, aquelas 3 informações, casa, apartamento e terreno, ó, da lista. Ele vai jogar essas 3 informações aqui na nossa variável que a gente criou. A gente vai, na hora que está fazendo o children, então esse aqui é como se fosse uma subtabela. Essa nossa subtabela, tabela children, a coleção children, eu coloquei X só mesmo um padrãozinho meu, tá? Pode ser qualquer coisa. Então esse nome aqui é você que batiza com esse nome. Então é um imóvel lista tipo. O children quase que tem o aí no meio aí do children, eu coloquei um X, tá? Para fazer essa lembrança aí. E ela veio do imagem, né? Ele pegou lá da nossa tabela de documento, aquele campo que é um array, que é uma lista, e ele trouxe para cá. Então, até aqui não tem muita dificuldade de criar esse children não, tá? Bom, e aproveitando aqui, a gente já vai ver, vamos ver esse children aqui do list view de baixo aqui, que é o mesmo desse. O conceito é o mesmo, tá? No list view a gente vai, eu já coloquei o nome de imóvel lista transação, né? O X imóvel lista transação, e ele vai pegar da nossa tabela de imóveis as transações, trazer para dentro dessa variável. E essa variável depois, quando clicado nela, ela vai vir para a nossa tela aqui em cima, e aqui certamente eu vou ter uma ação que vai me levar essa variável que eu trouxe, eu mostro na tela, mas também eu vou fazer um update lá no banco de dados. Por quê? Porque de repente se eu escolher tipo terreno, eu tenho que mudar o tipo aqui, apago o apartamento, então eu vou fazer um update. O terreno que está aqui, ele vai passar para cá, tá? E aí, nessa lista aqui, é o que vai me dar oportunidade para mim fazer capturar qual foi o elemento escolhido, tá? Bom, então, nesse ponto aqui, vamos voltar para o nosso list view, porque aqui a gente tem uma ação, né? A nossa ação, quando eu clico no list view, então o nome ficou bem legal, sugestivo, né? Eu estou na tabela, no campo de tipo, então é o tipo clicado. Então a minha var de variável, eu vou guardar nela, né? Ela é uma string,
e ela é o que no futuro eu vou alimentar o imóvel tipo clicado, tá? Bom, da mesma forma, bom, e aqui é quando a gente está criando uma ação, eu acho que vocês já devem com certeza ter passado pelo set value, e aí aqui a gente fala a origem é, vem do imóvel documento também o tipo, tá? Bom, tipo clicado. Porque nesse momento esse documento está selecionado, tá? Ele contém, né, o imóvel lá, né, ele contém o documento que foi clicado. Então eu vou, bom, da mesma forma no nosso list view, nas nossas ações aqui, eu vou fazer update aqui na variável transação clicada, né? E eu vou colher ela a partir daqui, desse imóvel transação. Bom, deixa eu ver mais um elemento. Então esses dois elementos aqui já estão ok, tá? Nós já estudamos e aí, por fim, no texto propriamente dito, que é quando eu clicar, não no list view, mas na linha que eu vou selecionar, né? Eu tenho uma ação aqui, então aqui que eu vou guardar no banco de dados, tá? Então, vamos fazer a vistoria, tá? Aquela ação nossa, ó, update documento, tá? Eu vou atualizar o parâmetro que eu recebi pela referência, né? É um doc referência, eu vou atualizar ele, tá? E eu vou setar nele o campo imóvel tipo e vindo da nossa variável lá, lista tipo, tá? Que temporariamente ela se propôs aí a ser o nosso children, né? A clicada. Bom, e da mesma forma que quando eu clicar na transação, na minha ação vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um update aqui no documento, lá no esse parâmetro da nossa tabela que está pela referência do imóvel, tá? Então ele vou trazer a informação lá do nosso children que foi selecionado para nossa transação. Então essa é a forma de configurar aí. Então, basicamente é isso, tá? Nós não temos aqui mais nenhum elemento não. Então a gente explorou todas as possibilidades. Por exemplo, na página 2 eu tenho aqui o parâmetro por referência. Botão voltar não tem segredo, me leva para a página 1. Nessa list view eu tenho, né, na propriedade, eu vinculei ela a um children, a variável children, que vai conter a lista de todos os tipos, tipo do imóvel, se é casa, apartamento, fazenda, tá? Então, eu peguei do parâmetro e trouxe para dentro, né, dessa variável aqui, ok? A ação aqui foi de guardar quem é que foi clicado, tá?
tá? Guardamos nessa variável aqui quem foi clicado. Ora, se eu já tenho quem foi clicado, eu vou então memorizar essa informação. Aí, para memorizar, eu preciso da referência, né? No parâmetro que eu recebi e que está à minha disposição, que é esse parâmetro aqui, que é a nossa tabela por referência. Então, quando eu clico aqui, a minha ação, fazer um update nesse documento, que é o parâmetro, e vou guardar o novo tipo que veio do nosso a variável filha, que contém a lista daquele campo que está na nossa tabela de imóvel, tá? Vou aqui, vamos só fazer a revisão. Agora a gente já tem mais ou menos, já sabe como foi o modus operandi: casa, o apartamento, o terreno, compra, vende ou aluga, tá? E na medida que eu faço aqui, ele já vai atualizando. Então, assim, eu acho que é um detalhe que a gente precisa dominar, porque num determinado momento pode ser bem útil para a gente, tá? Então tá bom, é isso aí. Essa nossa aula de hoje, nós vamos ficar por aqui. E se de alguma forma essa aula te ajudou, dá um like aí para ajudar a comunidade, né? Porque aí vai ter mais visibilidade essa nossa aula. E a minha inspiração para fazer isso aqui também foi um vídeo em inglês que eu vi, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade, então vocês vão, eu acho que ficou legal. Vai achar mais vídeos aí em português aí também, mas a gente está sempre com a boa intenção aí de estar contribuindo, tá? E é isso aí. Vão desculpando também, porque a gente não é acostumado a fazer vídeo e aí a gente às vezes se atropela aí. Mas beleza. Obrigado aí pela atenção, deixa seu like. Até o próximo vídeo aí. Valeu!